Olá, prazer, Fabrício Barreto Gonçalves. Para quem me perguntou no Facebook, você pergunta e a Bíblia responde, no Telegram, Instagram, YouTube, no WhatsApp, né, sobre a filosofia. O que seria a filosofia? Para que serve a filosofia? Né, a palavra filosofia, philos e logia. Filosofia quer dizer amigo da sabedoria. E eu queria falar uma das escolas filosóficas, né? E entender que no começo da humanidade, né, quando se pensou em pensar e praticar, estudar, ensinar filosofia, desde seus primórdios, você tem basicamente várias palavras, mas vou basear em 3 palavras, né? Mitos, que vem da mitologia, ethos, que vem de ética, moral, né? Mores, valor, ciência do comportamento, ou seja, ética, e physis, que vem de natureza, né? Matéria, e teogonia, que ou seja, a maneira como qual os homens romanos, gregos e depois os latinos, os europeus, depois os sul-americanos, né, os norte-americanos, os sul-americanos entenderam a maneira como os homens explicavam a natureza e os fenômenos naturais, né? As estações do ano, o frio, o calor, o gelo, o sol, a chuva, o raio, as tempestades, os deuses, os espíritos, enfim. Você tem as escolas, por exemplo, as escolas jônicas. Isso é lá mais ou menos para o 6º, 7º século antes de Cristo. Você tem as suas doutrinas principais, né? Os expoentes Tales de Mileto, né? E Anaximandro de Mileto, que você vê como ele explica as forças naturais, as forças da natureza, né? A física, a botânica, a medicina, as ciências correlatas, né, hoje chamadas de ciências da natureza, Gorgias de Leôncio, né, enfim, são os cientistas da época, os físicos ou os filósofos, que tentavam explicar de modo racional os fenômenos naturais e os elementos da natureza: ar, terra, fogo, éter e outros mais. Terra, água, ar, fogo e éter. Pela lógica e pelo conhecimento. Ou seja, acerca do conhecimento experimental. Mãe, eu estou gravando um negócio aqui. Conhecimento experimental, as causas e os fenômenos naturais, ou seja, o gelo, o verão, o inverno, a morte, a vida, as doenças, a saúde, o calor, o frio, enfim. Coisas que hoje a física moderna, a ciência moderna, a medicina, a botânica e outras ciências correlatas explicam. Desde a sua época, eles já tentavam explicar de maneira racional a religião, os deuses ou a ideia de uma divindade, espíritos, alma, sentimento, corpo, mente, pensamentos. Então você tem as escolas jônicas, as escolas eleáticas, né? Parmênides, né? Que havia o uno, contato com o uno, com o absoluto, as energias supremo, que chamavam de, sobretudo os gregos, chamavam de um ente chamado Demiurgo ou Fiturgo, que plasmou, né, o grande arquiteto do universo, como alguns afirmam,
Heráclito, né? Parmênides de Eleia, Zenão de Eleia, existe Zenão de Sítio, que eles tentavam explicar de modo racional o que a religião, o que a mitologia tentavam explicar a existência dos deuses, de espíritos. Mais frente, já no quinto século, final do quinto século, início do quarto século antes de Cristo, você tem as escolas chamadas atomísticas, que pegava o átomo, o gens, o átomo, né? Hoje nós entendemos e sabemos que o átomo é uma coisa minúscula e microscópia. É o microscópio, o microcosmo dentro do macrocosmo, de um mundo maior, gigantesco. As doutrinas principais. Demócrito, ele entendia que sustentava a imutabilidade do ser e a realidade do ser, né, de um modo metafísico, lógico e ontológico. E as coisas imutáveis, divisíveis, invisíveis, mergulhadas no vazio, né? Havia a chamada matéria, só se importava a matéria, e negava a realidade espiritual, né? Que havia espíritos e seres, entes, que nós chamamos de pantafísica, né? Existe a metafísica, a pantafísica, que vai além. Existe a escola sofista. A palavra sofisma vem de sabedoria, sábios. E as doutrinas principais, eles tinham a capacidade de conhecer a íntima natureza das coisas e a lei natural absoluta. E a máxima sofística era: o homem é a medida de todas as coisas, né? Que não era possível conhecimento verdadeiro, mas provável a posteriori. Os maiores expoentes dessa escola, chamada sofística, Protágoras, Górgias e outros. Sua filosofia sustentava que o ser não existe. Uma coisa é o pensar e outra coisa é o ser. A palavra dita é outra coisa significada. Conclusão: é preciso persuadir os homens a probabilidade daquilo que aparece. Existe depois, mais tarde, os filósofos mais conhecidos como Sócrates, como Aristóteles, como Platão, né? E existe também os seus expoentes, os seus seguidores, por exemplo, na área de antropologia, metafísica, gnoseologia, quase que não sai, teologia e cosmologia, entendendo as ciências modernas, os instrumentos como o telescópio, mais tarde inventos como a lente ótica, né, e outros instrumentos mais, o astrolábio, o relógio d'água, o relógio solar, o relógio de pulso, o relógio de braço, o relógio de bolso, para marcar o tempo e catalogar e classificar o tempo. Os maiores expoentes são da Idade Média e na Escolástica: Avicena, Averroes, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Roger Bacon, Duns Scotus, Guilherme de Ockham, Pomponazzi, Bernardino de Telésio, um teólogo, filósofo católico, John Locke. São vários, entre outros. Existe a escola estoica, né? Os epicureus de Epicuro e os estoicos, que acreditavam no prazer, no hedone, o prazer pelo prazer, o hedonismo.
Depois vou gravar outro vídeo falando sobre as outras escolas filosóficas, ok?